Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, sou estudante de Medicina da Turma 1 da Medicina da USP de Bauru. E hoje nós vamos falar sobre edema. Mas antes de começar a aula, eu queria falar como que a aula está distribuída. Ela está distribuída em 3 tópicos. Primeiro, nós vamos falar sobre o conceito de edema. Depois que nós conceituarmos o edema, nós vamos falar do mecanismo de forma geral de como o edema é formado. Depois que nós falarmos do mecanismo de formação do edema, nós vamos especificar falando das causas da formação do edema. Mas antes de conceituarmos o edema, é importante ter na nossa cabeça a distribuição de líquidos no corpo, de líquidos corporais. A maior parte do líquido que nós temos no nosso corpo está presente dentro das células, cerca de 2/3. O restante, 1/3 restante, está praticamente todo no interstício. E só cerca de 5% de todo o líquido que nós temos no corpo está presente nos vasos. Então, agora vamos passar e conceituar o edema. O edema, ele é um acúmulo de líquido no espaço extravascular. Pode ser tanto dentro das células, causando um edema intracelular, quanto fora das células, causando um edema extracelular. Hoje nós vamos falar principalmente do edema extracelular, mas o edema intracelular ele pode ser causado por algumas causas. Por exemplo, uma hiponatremia, ou seja, uma diminuição de sódio nos líquidos corporais. E o que isso vai causar? Quando você tem uma diminuição de sódio nos líquidos corporais, consequentemente vai diminuir a concentração de sódio no espaço extravascular, diminuindo a concentração desse líquido. E se nós lembrarmos do mecanismo da osmose, os líquidos corporais eles vão passar do local menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, para dentro das células. Então, os líquidos corporais vão passar desse espaço intersticial para dentro das células, causando um edema intracelular. Outro mecanismo de formação de edemas intracelulares são os defeitos metabólicos, uma diminuição no aporte de nutrientes para os tecidos. Com essa diminuição, os tecidos eles têm uma menor produção de ATP, de energia, e assim vão ter um defeito na bomba de sódio e potássio. Com isso, o que acontece? Muito sódio entra dentro da célula, porque se a gente lembrar, tem uma maior quantidade de sódio fora da célula. Então, esse sódio entra dentro da célula e com ele leva água, porque o sódio tem uma grande afinidade pela água, causando um edema intracelular. Agora que nós conceituamos o edema, nós vamos passar para a segunda parte da aula, que é o mecanismo de formação do edema. Para isso, nós temos que lembrar um pouco da microcirculação no nosso corpo. Nós temos aqui uma arteríola, nós temos aqui os capilares, uma rede de capilares e as vênulas. Então, as arteríolas vão formar capilares que depois vão se juntar e vão formar vênulas. E o que é importante a gente saber aqui? As arteríolas, elas têm uma alta pressão, elas têm uma pressão maior do que as vênulas. Então, elas vão ter uma grande pressão hidrostática. Então, no momento que o sangue chega nos capilares, ou seja, nos terminais arteriolares dos capilares, esse sangue chega com uma boa pressão. Essa boa pressão vai fazer com que os plasma, o líquido do sangue, saia dos capilares. Mas sairá somente pequenas partículas e líquido, não vai sair proteínas. E esse líquido, então, ele vai sair dos vasos nos terminais arteriolares, porque a gente tem uma boa pressão hidrostática. Depois, nos terminais venulares, nós vamos ter a volta desse líquido que saiu para dentro dos terminais capilares venulares. Por quê? O líquido ele tem uma pressão osmótica, ele tem uma pressão chamada coloidosmótica. Essa pressão ela consegue absorver parte do líquido que saiu. Então, aqui nós vamos ter um predomínio da pressão osmótica plasmática. Enquanto nos terminais arteriolares nós temos um predomínio da pressão hidrostática, aqui nós vamos ter um predomínio da pressão osmótica, que vai meio que sugar, vai puxar esse líquido que saiu dos capilares.
Só que uma pequena parte vai ficar no interstício. Essa pequena parte vai ser absorvida pelos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão drenar esse líquido e levar para as veias. E para onde que os vasos linfáticos vão levar? Eles vão levar para dois ductos. O ducto linfático direito, e o ducto torácico. O ducto torácico ele vai drenar esses líquidos linfáticos para a junção venosa esquerda. E o que seria essa junção venosa esquerda? É a junção entre a veia subclávia esquerda e a veia jugular interna. Então ele vai drenar para essa junção venosa esquerda. E o ducto torácico ele vai drenar praticamente todo o líquido linfático que é produzido no nosso corpo. Mas nós vamos ver que uma pequena parte do nosso corpo drena esse líquido linfático para o ducto linfático direito, que ele vai drenar para a junção venosa direita, que seria formada pela veia subclávia direita e a veia jugular interna direita. E ele vai drenar os líquidos de partes do nosso corpo, que seriam metade da nossa face, metade do nosso pescoço, metade do nosso tórax, sempre à direita. Então, a metade direita da nossa face, a metade direita do nosso pescoço, a metade direita do nosso tórax e do braço direito. O restante do corpo vai ser drenado para o ducto torácico. Então, agora que a gente viu um pouco de como funciona esse mecanismo de circulação, vamos falar um pouco do mecanismo de formação do edema. A formação do edema vai ser causada principalmente por distúrbios na pressão hidrostática, na pressão osmótica e, como nós vimos, nos vasos linfáticos. Ou seja, por um aumento da pressão hidrostática. Por que um aumento da pressão hidrostática? Porque se tiver um aumento da pressão hidrostática, mais líquido vai sair dos terminais arteriolares. Ou uma diminuição da pressão osmótica. Se nós temos uma diminuição da pressão osmótica do sangue, menos sangue vai ser puxado para os terminais venulares e menos líquido vai ser reabsorvido do espaço intersticial. E também pode ser formado por um problema nos vasos linfáticos, ou seja, uma drenagem linfática deficiente, que pode ser causada por uma obstrução linfática. Então, agora que a gente viu a formação do edema de forma geral, nós vamos passar para as causas. A primeira causa, que queria destacar aqui, é o aumento da pressão hidrostática. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo desse aumento da pressão hidrostática seria na insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? No início da insuficiência cardíaca, nós temos um problema na parte direita do coração. Então, essa parte direita do coração não vai bombear o sangue de forma eficiente. Se ela não bombeia o sangue de forma eficiente, nós vamos diminuir o retorno venoso, que também vai propiciar a diminuição do débito cardíaco. E com essa diminuição do retorno venoso, menos líquido volta pelas veias. Então, há uma congestão, um acúmulo de sangue nas veias. Com o acúmulo de sangue nas veias, nós temos um aumento da pressão hidrostática e mais saída de líquido dos vasos. Agora que a gente viu esse mecanismo, vamos passar para a diminuição da pressão coilodosmótica, que pode ser causada principalmente pela diminuição de proteínas no sangue, que pode ser causada por uma desnutrição, por exemplo, por uma dieta proteica deficiente, ou por problemas hepáticos. Por que problemas hepáticos? Porque, como nós sabemos, o fígado é um grande produtor de proteínas. Então, ele vai produzir a principal proteína do sangue que confere a pressão coloidosmótica, que é a albumina. Então, se a gente tiver um problema hepático, nós vamos ter uma deficiência em albumina. Isso pode ocorrer na cirrose, por exemplo, ou outros tipos de insuficiência hepática que levam a menor produção de proteínas. Então, com essa menor produção de proteínas, nós temos uma diminuição da pressão coloidosmótica, consequentemente, uma menor reabsorção de líquido do espaço intersticial. Agora nós vamos falar da obstrução linfática. Como nós falamos anteriormente,
Se você tem uma obstrução linfática, essa via de saída ou a via de coleta de líquido em excesso no espaço intersticial está interrompida. Isso pode ser causado por algumas situações. Um exemplo que eu vou falar aqui hoje seria a filariose. Esse parasita da filariose, ele causa lesões nos vasos linfáticos e causa fibrose. Essa fibrose vai dificultar a passagem do líquido pelos vasos linfáticos e, portanto, levar a um acúmulo de líquido no espaço intersticial, causando um edema extracelular. E por último, nós vamos falar também da retenção de sódio, que é muito importante, porque se nós tivermos uma grande retenção de sódio renal, nós vamos ter, consequentemente, uma grande retenção de líquido, de água, porque a água tem uma grande afinidade pelo sódio. E nós temos uma correlação muito importante aqui, porque a retenção de sódio pode estar acompanhada da insuficiência cardíaca. Porque na insuficiência cardíaca nós temos, como nós vimos, uma diminuição do débito cardíaco. Uma diminuição do débito cardíaco há uma diminuição da perfusão renal. Diminuindo a perfusão renal, o rim vai usar de meios para aumentar essa perfusão, que seria a excreção de renina. A excreção de renina, que é produzida pelo rim, vai levar a um aumento de aldosterona. A aldosterona, ela promove essa retenção de sódio e de água. Mas isso pode ser muito prejudicial. Por quê? Se nós temos uma maior retenção de água, o que vai acontecer? As proteínas plasmáticas vão ficar diluídas. Então, isso vai propiciar também a ocorrência de edema, porque nós vamos ter uma menor pressão coloidosmótica. Outra situação que pode ocorrer essa retenção de sódio é, por exemplo, numa cirrose, por exemplo, ou numa insuficiência hepática, porque nós vamos ter diminuição das proteínas plasmáticas, saída desse líquido dos vasos, formando edema, e diminuição, consequentemente, da perfusão renal. E aí, como nós vimos, o rim também vai produzir renina novamente, aumentando a retenção de sódio. Só que isso não é suficiente, porque a retenção de sódio vai aumentar o volume de líquido nos vasos, mas o problema primário, que é a deficiência proteica, não foi corrigido. Então o edema vai continuar, porque tem essa deficiência de proteínas. Então é isso aí, pessoal, que a gente queria falar aqui hoje, né? É importante vocês lembrarem, ter na cabeça de vocês o conceito de edema, lembrar que o edema pode ser intracelular ou extracelular. Hoje nós falamos mais do extracelular, lembrar do mecanismo geral de formação do edema, lembrar sempre da pressão hidrostática plasmática, pressão coloidosmótica plasmática ou pressão osmótica plasmática e dessa drenagem pelos vasos linfáticos. E depois lembrar desse exemplo, das causas. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida, nos mande um e-mail ou deixem nos comentários. Não esqueçam de seguir o nosso canal para sempre estar acompanhando nossos vídeos. É isso aí, pessoal. Até a próxima e obrigado.